Paz e graça a todos. Em tempos antigos, os heróis tinham suas histórias contadas por aqueles que se sentiam tocados por seus feitos. Fossem verdadeiras ou não, essas histórias comunicavam as crenças, os valores, a forma de pensar do seu tempo. Na literatura universal, os gregos foram de longe os especialistas em contar as histórias de seus heróis. Hércules e seus 12 trabalhos, Aquiles e seu calcanhar, Teseu e o Minotauro, Heitor, o guerreiro de Troia, Jasão, o capitão do navio Argos. As histórias em quadrinhos sempre foram um reduto de super-heróis que ganharam vida em produções milionárias hollywoodianas, e atores famosos encarnaram hoje os heróis da ficção que nós conhecemos. Recentemente, um seriado de TV e alguns filmes têm feito grande sucesso explorando o nosso desejo de também sermos heróis. Em Heroes, pessoas comuns descobrem que possuem habilidades especiais, dons, e por vezes se veem impulsionadas a usar essas habilidades em prol de outras pessoas, tornando-se assim heróis anônimos. A humanidade precisa de heróis. É fácil constatar. Desde sempre nós procuramos heróis que se tornam ídolos, que as pessoas copiam, imitam seu jeito de ser e de viver. Gostamos dos heróis porque eles nos inspiram com seus atos de bravura. Todos nós gostaríamos de ser admirados e queridos pelas pessoas por causa dos nossos feitos. A Bíblia também está repleta de heróis. São os heróis da fé. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de um desses heróis. Esse homem se chama Noé, esse herói da fé, sobre que nós vamos refletir um pouco hoje. Ele faz parte da galeria de honra dos personagens bíblicos que foram precursores do relacionamento com Deus. É impossível não citar Noé, porque ele foi um dos primeiros que teve um relacionamento profundo com Deus. Os heróis da Bíblia foram gente de carne e osso, e eles passaram pela dura realidade da vida. Suas histórias fazem parte do legado de fé que nós recebemos das gerações passadas. Mas quem foi Noé? Noé foi o último dos 10 patriarcas bíblicos que viveram antes do dilúvio. Viveu antes do dilúvio. Ele era filho de Lameque e pai de Cã, Sem e Jafé. Noé viveu em um tempo em que era comum a grande longevidade. Para nós é quase inacreditável que alguém possa viver 600 ou 900 anos. Como chegaram a viver as gerações antes do dilúvio? Mas é preciso lembrar que as condições favoráveis à vida longa existentes naquele tempo são desconhecidas por nós hoje. Os dias de Noé também eram dias de grande indiferença para com Deus. Um tempo em que ninguém se importava com o bem, mas em que todos se inclinavam de tal maneira para o mal que Deus quis destruir a todos. Diz assim Gênesis 6:5: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Não se pode afirmar com certeza o significado do nome Noa ou Noé. Através da sua etimologia, e muitos comentaristas relacionam o nome com a raiz descansar. O pai de Noé deixa claro que o sentido do nome está ligado à ideia de consolo e repouso. Aí diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé é mencionado em 9 livros da Bíblia. Em Gênesis, 1 Crônicas, Isaías, Ezequiel, Mateus, Lucas, Hebreus
1 Pedro e 2 Pedro. As duas vezes em que são feitas referências a Noé nos evangelhos, é o próprio Jesus quem fala dele, fazendo referência ao estado de completa indiferença em relação a Deus que havia nos dias de Noé. E Jesus compara que no tempo da volta de Cristo será semelhante aos dias de Noé. Quando Jesus fala a respeito de Noé, ele diz que nos tempos da volta de Cristo, os dias serão parecidos como nos tempos de Noé. Noé é o personagem principal da história bíblica a respeito do dilúvio, que é contado também por outras culturas, como dos sumérios. A sua história completa está narrada em Gênesis. O que faz de alguém um herói da fé? Será que Noé era especial e diferente de nós? Será que Noé era superior a nós? Ou ele pode ser considerado uma pessoa comum como eu e você? Será que nós também podemos ser heróis da fé nos dias de hoje? Os heróis da fé eram pessoas comuns? O Espírito de Deus pode fazer de mim e de você um herói da fé nos dias de hoje. Uma das primeiras coisas que são ditas a respeito de Noé é que ele foi alcançado pela graça de Deus. Diz assim, Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É impressionante e maravilhoso que o Espírito tenha conduzido o escritor a registrar dessa maneira. Primeiro, falar daquilo que Deus fez na vida de Noé. Depois, ele começar a falar da vida e do procedimento de Noé. É nessa ordem que os heróis da fé são formados. Primeiro, eles são alcançados pela graça de Deus. Depois, eles vivem as suas vidas à luz dessa graça de Deus, à luz do favor do Senhor. Nós não devemos nos deixar enganar. O amor de Deus não nos alcança por causa daquilo que nós fazemos para Ele. Por outro lado, o nosso fazer deve sempre ser uma resposta a esse amor que Ele nos alcançou, que sempre nos alcançou. Heróis da fé não servem em ministério na igreja para que Deus os ame mais, para que Deus goste mais deles. Eles servem exatamente porque eles descobriram o amor de Deus por eles, revelado através da morte de Cristo. Heróis da fé servem a Deus porque são gratos a Ele. Heróis da fé não ajudam pessoas necessitadas porque dessa forma vão marcar mais pontos com Deus. Heróis da fé procuram ajudar porque já encontraram em Deus as respostas para as suas próprias necessidades. Heróis da fé não tentam fazer as coisas certas simplesmente porque têm medo do castigo de Deus. Eles fazem as coisas certas porque querem alegrar o coração daquele que nos amou completamente antes mesmo de nós desejarmos fazer algo certo. Heróis da fé não são acusadores dos pecados dos outros. Heróis da fé são misericordiosos para com outras pessoas, porque eles sabem muito bem que não são diferentes daqueles outros que erram. Senão, pela graça de Deus que os alcançou, eles ainda permanecem de pé. Heróis da fé não se consideram capazes e autossuficientes. Eles sabem que foram capacitados por Deus para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E sabem também que a sua suficiência não está em si mesmo, mas em Cristo e no poder que se revela quando a vida dele é aplicada à nossa. Os heróis da fé não precisam mais procurar por alguém que os ame incondicionalmente, porque eles já foram alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Amém. Heróis da fé não andam mendigando por amor, porque o amor de Cristo já inundou o coração deles, já entrou profundamente no coração deles, e eles não precisam procurar mais. Há milênios atrás, Deus encontrou Noé
o filho de Lameque. Hoje, Deus continua buscando novos heróis. Você se sente chamado por Deus? Então pare de fugir dele e diga sim. Pare de arranjar desculpas e aceite a oferta de Deus. O Senhor quer fazer de você um herói da fé. Ele quer andar com você assim como ele andou com Noé. Depois de alcançados pela graça de Deus, os heróis da fé não se tornam displicentes. A segurança do amor de Deus por nós não produz acomodação. De um modo de viver que Deus apresenta como prejudicial para nós é a acomodação. São pelo menos 3 os frutos da graça de Deus na vida de um herói da fé, assim como na vida de Noé. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito disso. Preste atenção agora, porque o Senhor quer produzir esses frutos também na minha vida e na sua vida. Vamos ler Gênesis 6:9. E diz assim: estas são as gerações de Noé. Era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. A primeira coisa que se diz de Noé é que ele era justo. A palavra hebraica traduzida como justo, tzadek, aparece 206 vezes no Antigo Testamento hebraico. Algumas vezes ela se refere ao caráter de Deus. Lá em Êxodo 9:27 diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Outras vezes, porém, é usada para falar a uma nação completa. Lá em Gênesis 24 diz assim: Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois: Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Tudo bem. No entanto, a maioria das vezes, essa palavra é usada para falar do relacionamento entre um sacerdote ou um rei e seu Deus. Essa palavra fala então a respeito de lealdade de uma pessoa para com Deus. É assim que são os heróis da fé. Eles são leais a Deus. Os heróis da fé são leais aos princípios de vida que Deus considera importantes. Eles agem assim, motivados pelo compromisso que eles têm com o próprio Deus. Os heróis da fé não são leais a Deus porque eles estão comprometidos com o pastor ou com o líder da igreja. Eles são leais porque eles estão comprometidos com Deus. Os heróis da fé. Gênesis 6:22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7:5. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé foi obediente a Deus. Foi assim que ele demonstrou sua lealdade. É importante lembrarmos que o escritor da carta aos Hebreus diz que foi assim também com Cristo. Diz Hebreus 5:7-9. Cristo, enquanto ainda estava na terra, numa agonia de alma, apresentou orações e súplicas a Deus que o poderia ter livrado daquela morte. E Deus ouviu, atendendo a sua submissão. Como anda a sua lealdade ao Senhor? Você tem prestado atenção àquilo que o Pai considera importante? Você tem procurado viver de acordo com os ensinamentos de Cristo? Ou será que você perdeu o desejo de obedecer? Os heróis da fé do século XXI também precisam aprender a obediência como expressão de lealdade ao Senhor. Você é um deles? Você deseja ser leal a Deus? Persevere para pôr em prática o que você já sabe sobre o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que Noé era perfeito. A palavra hebraica traduzida aqui como perfeito, também, aparece 91 vezes nas Escrituras e está quase sempre ligada ao conceito de inteireza e completude. Quando quando fala sobre o relacionamento de Noé com as pessoas do seu tempo.
Ser justo tinha a ver, ou perfeito, tinha a ver com o relacionamento de Noé com Deus. Perfeito tem a ver com a maneira como ele se relacionava com as outras pessoas. Veja bem, a primeira palavra tinha a ver com o relacionamento dele com Deus. A segunda tinha a ver com o relacionamento dele com as pessoas. Noé gozava de boa reputação entre os seus. Outra tradução diz que ele era honrado entre sua gente. Esse é um princípio de Deus. Uma coisa não pode estar desligada da outra. Ninguém se torna um herói da fé trancado a vida toda dentro de um quarto, orando e jejuando. Ora, orar e jejuar é muito bom, é agradável a Deus, mas não é suficiente para forjar um herói da fé. É preciso se relacionar, é preciso viver. Os heróis da fé não fogem da realidade, eles não se escondem atrás da sua fé, não se paralisam diante do medo, eles usam a sua fé para enfrentar a realidade. Os heróis da fé não fogem das pessoas, eles não usam desculpas para permanecerem distantes do ser humano, criado e amado por Deus. Eles se aproximam das pessoas sabendo dos riscos que isso significa. Risco de ser rejeitado, risco de se expor, risco de ser maltratado. Os heróis da fé são humanos. Eles entregam sua humanidade, seus defeitos, nas mãos do Pai, mas não usam seus defeitos como desculpa, porque estão sendo aperfeiçoados por Deus. Estão mudando, estão sendo moldados por Deus. O que diriam aqueles que estão perto de você sobre a inteireza do seu caráter? O que dizem os colegas de trabalho, os companheiros de profissão, os vizinhos de condomínio sobre você? Você é honrado entre sua gente? O que diria o Espírito de Deus sobre você e seu relacionamento com as pessoas que o cercam? O Senhor deseja que seja assim. Ele está disposto a fazer isso em sua vida. Eu e você podemos ser heróis da fé do século 21. Em terceiro lugar, diz que Noé andava com Deus. As Escrituras falam que Noé andava com Deus. É uma espécie de conclusão de tudo que se disse até agora a respeito desse homem de Deus. Essa expressão andava com Deus não foi usada a primeira vez na Bíblia em relação a Noé. Antes dela, ela foi usada a respeito do bisavô de Noé, que foi Enoque. Diz assim em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Enoque, o bisavô de Moisés, de Moisés, é quase sempre usado como um exemplo de grande espiritualidade. Muitos já desejaram o mesmo que aconteceu com Enoque. Andaram tão perto de Deus que Deus o tomou para si. Isso é tremendo. Que espiritualidade profunda. Andou tanto com Deus que Deus o tomou para estar com ele para sempre. Que lindo. Realmente é algo muito especial. Mas Noé também andou com Deus. No entanto, Deus não o tomou para si. Os heróis da fé são chamados para viver suas vidas com toda a intensidade, enfrentando os desafios até que chegue o tempo de estar com o Senhor. Depois de ter escutado as palavras do Senhor sobre a arca e sobre os animais e sobre a chuva, ao ver o grande desafio que tinha pela frente, Noé poderia ter dito assim: sabe, Senhor, o Senhor lembra do meu bisavô Enoque? Faz o mesmo comigo, me recolhe. As dificuldades eram imensas. Noé não tinha experiência na construção de barcos. A madeira não era fácil de ser encontrada ou transportada e os instrumentos de trabalho não eram apropriados. No entanto, Noé não fugiu da missão que Deus entregou em suas mãos para realizar. Os heróis da fé querem andar com Deus, mas não é para escapar desse mundo. Não.
Os heróis da fé andam com Deus para fazer diferença aqui nesse mundo. A maioria das pessoas, quando passa por uma grande dificuldade, a primeira coisa que elas fazem é pedir a Deus para levá-las. Oh Deus, eu não aguento mais. Me leva. Não quero viver mais, já chega. Talvez você esteja olhando os desafios que estão à sua frente e a vontade é de pedir ao Senhor uma daquelas passagens que Enoque recebeu e ir direto para o céu. Você precisa se lembrar que o Senhor está com você. Não importa o tamanho da dificuldade, Ele é o arquiteto da sua vida. Ele a construirá junto com você. Não desista do projeto que Deus pôs à sua frente. Não vire as costas para os empreendimentos que Deus entregou nas suas mãos. Enfrente os desafios com fé e confiança no Pai. Confie nele. O que Ele vai construir não vai ruir. O fundamento de Deus é firme e indestrutível. O fundamento de Deus suporta qualquer edifício. O que Deus constrói jamais vai ruir. Ele é o arquiteto. O seu desafio não pode ser maior do que a construção de um barco no meio de um deserto, com vizinhos fazendo pouco caso e dizendo que você está maluco. E ainda que seja maior, o Senhor está com você e o ajudará a enfrentar cada momento difícil que venha pela frente. O Senhor nos convida a sermos heróis da fé nos dias de hoje. Os dias são maus, os dias são difíceis. E o Senhor está dizendo hoje que os dias de hoje são como os dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de hoje como nos dias de Noé. A maioria das pessoas não está preocupada com Jesus, não está preocupada em seguir a Jesus. Os dias de hoje são como os dias de Noé. A iniquidade se multiplicou. As pessoas não estão preocupadas em seguir a Jesus, porque Ele quer fazer, o Senhor quer fazer de você um herói da fé. Não resista ao chamado de Deus, mas hoje entregue-se nos braços do Pai. Seja um Noé, em meio a tanta iniquidade, em meio a tanta coisa ruim. Não olhe para as pessoas que não querem saber de Deus. Deus quer fazer de você como fez com Noé. Faça como Noé. Obedeça ao chamado do Pai. Entregue agora completamente todo o controle de sua vida a Deus. Decida viver uma emocionante jornada na companhia de Deus. Ele vai guiar você a um lugar seguro. E a vida, quando tudo lá fora estiver perecendo. Deus vai guiar você a um lugar seguro. Tudo lá fora, tudo à sua volta pode estar morrendo, pode estar morto. Mas Deus vai levar você, vai guiar você a um lugar seguro. Nele você vai encontrar segurança e vida para você e para sua família. Noé não escapou da morte sozinho. Noé escapou da morte com toda a família dele. Deus vai guiar você e sua família a um lugar seguro. Pode tudo estar morrendo à sua volta. Você pode olhar para todos os lados e tudo estar perecendo. Mas assim como naqueles dias, nos dias de hoje, Jesus disse por 2 vezes que os dias de hoje são como os dias de Noé. Mas não se preocupe, Deus vai guiar você e sua família a um lugar seguro. Ainda que tudo esteja morrendo à sua volta, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus, Ele vai guiar você até o Pai. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos nos manter de pé. Tu disseste, Senhor, que os dias de hoje
são como os dias de Noé, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor. Coloca-nos, Senhor, na tua arca, Pai. A arca que é Jesus, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas. Nós te louvamos desde já e te agradecemos, Pai, porque sabemos que contigo estamos seguros, Senhor. Em nome de Jesus.